Muitas coisas do que eu vou falar aqui na apresentação, a doutora já colocou de uma forma excelente. Eu vou só reiterar a fala dela, não vou trazer novidades, porém algumas novidades, que são as últimas atualizações e mudanças que o Ministério nos passou, inclusive, de última hora, a gente teve que fazer uma atualização da própria apresentação aqui no Congresso. Tá? Então, vamos lá? Aqui, desculpa. Bom, o Horus é gigantesco, tá? É o que coordena a atenção básica, estratégica e especializada. Tá? Então, o medicamento ele é transversal, ele tem vários níveis de complexidade, e aqui a gente vai concentrar onde estão os PCDTs da doença de Crohn e da retocolite, que estão dentro do módulo do especializado, conhecido vulgarmente pela população como alto custo. Tá? Então, essa é a portaria magna do alto custo, que define como as regras de funcionamento e do componente especializado da assistência farmacêutica no âmbito do SUS. E aí, como eu coloquei para vocês, né, o Horus especializado ele foi concebido para qualificar a gestão do componente especializado e a gente poder ter todo o acompanhamento eletrônico, desde a hora que o paciente chega na unidade de saúde, que ele procura a farmácia, que ele faz o cadastro dele no sistema Horus, que é o sistema do componente especializado, e a gente tem todas essas etapas aqui do processo de avaliação. Então, a gente cadastra o paciente, tá? Faz a LME, que o médico preenche, que é o laudo de solicitação do medicamento do especializado. E aí, essa solicitação, a farmácia recebe, então, daqui para frente, agora é a competência da farmácia. Tá? Então, o farmacêutico avalia, tá? Uma outra comissão autoriza a avaliação, que essa avaliação, inclusive, é colocado todos os exames, que a doutora muito bem colocou. Tá? Dentro dos protocolos do especializado, nós temos a estratificação de risco, que até colocou, né, muito bem colocada, o IDH, né, que você vai classificando a gravidade da doença. E o farmacêutico faz a dispensação. Tá? E importante a gente ressaltar que isso daqui é nominal, é uma solicitação para cada usuário. Então, não tem a desculpa, não veio a medicação. Se não veio a medicação, foi falha de abastecimento do Ministério. Mas a solicitação à APAC, que é onde a gente autoriza, tá, o procedimento, ela foi realizada. Tá? Em geral, não falta. Principalmente o grupo 1A, que é a aquisição centralizada do Ministério. Tá? Então, aqui, nós recebemos, essa é a atualização que eu queria trazer para vocês, que a LME, agora, para facilitar a vida tanto do médico como do paciente, passou a ter a validade para 6 meses. Tá? Então, o documento em si vale 90 dias, que antes valia só 60, tá? E agora a gente pode estender, dar a garantia estendida no prazo de cada LME, ou seja, o médico só vai ter que preencher LME 2 vezes por ano, que era um documento que, muitas vezes, pelas demandas dos nossos serviços, atrasava o atendimento, porque o médico tem que detalhar, tem que preencher o documento da forma adequada, tem que solicitar todos os exames exigidos no protocolo, porque senão ele não passa na fase de avaliação. Tá? E daí, essa LME vai valer por 6 meses, 6 competências. Tá? E a gente coloca assim, que o abandono de tratamento só é considerado caso 6 meses depois o paciente não reapareça no serviço para pedir a renovação desse documento. Antes era 3 meses. 3 meses que ele não aparecia, pronto, ele já ia para a reserva. Né? Então, esse era o documento antigo, que tinha aqui para 3 meses, ou seja, 90 dias. E o documento que o Ministério agora atualizou, tá? Nessa última recomendação, eles passaram para nós que eles permite até 6 medicamentos, que antes era só 5, para a mesma doença, tá? Desde que siga os critérios de inclusão e exclusão do protocolo. E você tem aqui o tratamento para 6 meses. E aí você coloca a dose mensal em cada quadradinho desses aqui. Tá? Uma coisa que me chamou a atenção, que a doutora bem colocou, o peso do paciente aqui, ó, e a altura do paciente, para a gente até ter o IMC dele, e principalmente para calcular a dose. Isso é muito importante que esteja preenchido, e a gente recebe diversas APACs
né, diversas LMS, desculpa, na farmácia, e que a gente fica assim, louca, né? Como é que eu vou saber o peso? Eu vou mais ou menos por faixa etária, por peso estimado, eu tenho que ver o paciente, se ele está subnutrido, se ele está em condições, porque a biodisponibilidade do medicamento fica alterada conforme as condições clínicas que ele se encontra, né? Então, é importantíssimo isso aqui, o peso, tá? Porque vocês viram até que muitas doses são calculadas pelo peso, né? Porque, como eu falei, a distribuição, a farmacocinética do medicamento vai ficar alterada conforme as condições clínicas do paciente. Então, como eu coloquei, o documento passa a valer 90 dias e tem uma renovação automática, tá? Para mais 3 meses. E o que o prescritor pode fazer para facilitar, o ideal é que o paciente seja acompanhado de 3 em 3 meses, no mínimo, né? E que os exames sejam solicitados também de 3 em 3 meses, no mínimo. Ele só não vai precisar preencher mais a LME a cada 3 meses. Mas o retorno da consulta, principalmente dependendo do grau de risco, né, envolvido, tem que ter um acompanhamento. O que o médico pode fazer já na consulta de retorno, não tem que preencher LME, mas ele pode fazer uma receita que ele pode, inclusive, readequar a dose. Tá? Ele pode alterar na segunda receita, que vale por mais 3 meses, a questão da readequação da dose. Certo? Então, obedecendo aqui, ó, os critérios de inclusão e exclusão obrigatórios do protocolo. Tá? Então, o que o usuário tem que providenciar? O usuário, como a doutora bem colocou, identidade, CPF, cartão do SUS. Isso aqui é o chassi dele durante todo o percurso dele no SUS, da atenção primária à alta complexidade. E aqui, os documentos de comprovação de residência. Tudo isso a gente lança no Horus. Tá? Aqui, o acesso à rede de atenção à saúde, a gente colocou os pontos de atenção do município, em que nós temos o componente especializado, e a atenção especializada ela fica nas policlínicas. Nós temos 3, já está em andamento a inauguração de mais uma policlínica. Tá? Então, aqui nós temos a Policlínica Jardim Alencar, na Regional 1, a Luiz Mar Veras, do lado do Hospital da Mulher, né? Da 3, e a Policlínica Randal Pompeu, na 6. Tá, na Core 6. Então, outros pontos de atenção que são coordenados pelo Estado, não são coordenados pelo município, o abastecimento, inclusive, é o Hospital Geral, César Carlos, Walter Cantídio, Albert Sabin e São José. Essas são os que são, né, digamos, a logística de abastecimento toda é gerenciada direto com o Estado. E com o município são esses pontos de atenção em que as policlínicas elas recebem demanda referenciada da atenção primária, tá? No caso da gravidade, não ter conseguido, né, debelar com corticoides, etc., vai precisar ser encaminhado, alguns casos, para o especialista. Tá? Mas o paciente sempre é da atenção primária, ele nunca deixa de ser. Isso é muito importante que a gente reforce, porque a gente tem demanda altíssima em todo o serviço de saúde, a gente não tem condições de aplacar toda a demanda só no componente especializado e nem nas policlínicas. Né? Então, por isso, a parceria sempre contínua com a atenção primária. E aqui são os CIDs, né, da doença de Crohn. Tá? Aqui já a portaria conjunta de 2017, já atualizada, e os CIDs aí vocês têm que colocar na LME quando for solicitar o medicamento. Aqui, para a retocolite, os CIDs que estão contemplados, segundo o protocolo. E aqui a gente está usando a de 2002, mas que já teve uma atualização, né, por luta, aí, porque o SUS é uma política de conquista da sociedade. Né? E a gente se junta justamente nessa luta, nessa briga, para a gente poder conseguir implementar, incorporar novas tecnologias, né, junto à Conitec. Então, um trabalho belíssimo, quero, né, aplaudir, porque todos os pacientes agradecem, né, por essa luta contínua. E aqui a gente tem, na retocolite, a inclusão e incorporação do vedolizumab, como a doutora trouxe. Antes da gente usar esses medicamentos, que são os ZUMABs, conhecidos como ZUMABs, nós temos que tentar
trabalhar com sulfasalazina, né? Os outros, em caso de refratariedade comprovada, em casos de que a pessoa não conseguiu, então ela tem intolerância às outras medicações, aí sim nós temos esse recurso, é o que é preconizado no protocolo, que seja utilizado essas medicações que são conhecidas como os UMABs. Aqui também na doença de Crohn, a gente tem aqui o elenco de medicamentos com as dosagens. Tudo isso aqui eu vou só falar de novo, né, reiterar a fala. É um Ctrl+V, Ctrl+C. A gente copiou e colou do PCDT, isso aqui está disponível. Se vocês puxarem pela portaria, PCDT doença de Crohn já vai abrir, já vocês podem baixar. Inclusive, eu sugiro, como esses documentos são muito bem elaborados, vocês se pautarem por ele na questão da prescrição. Tá? Então, aqui o adalimumab, certolizumab já estavam inclusos, mas ainda, nas últimas revisões, né, que a gente vai ver, ainda está em consulta pública aberto a inclusão de outros imunobiológicos, né, que são os conhecidos como os anti-TNF, tá? Que eles agem bloqueando a substância que é chamada de fator de necrose tumoral. Esse o TNF é uma sigla em inglês. Então, alguns já foram aprovados e outros estão submetidos à consulta pública. E que nesse estágio, né, que a Conitec coloca para a consulta pública, é o momento chave que vocês, como prescritores, têm como chegar junto, né, os pacientes, como chegar junto para, de repente, solicitar a incorporação de novas tecnologias e isso ser aprovado numa nova portaria conjunta, para que a gente tenha cada vez mais condições de última geração de tratar as condições crônicas. Tá? Então, aqui, os anti-TNF, para quem não conhece, né, é uma tecnologia de engenharia genética que são produzidos por anticorpos mononucleares, com um único clone do linfócito, que a doutora mostrou o desenho, mas talvez não tenha, né, a explicação. Né, a gente também não vai se aprofundar aqui, porque isso daí é uma coisa bem mais complexa. Mas o que é interessante saber é que tem o nome dá a dica da diferença, né, do Ximab para o Zumab. Né? O Ximab ele é o único que é liberado, digamos, preconizado que você possa prescrever para crianças em caso de refratariedade ou intolerância comprovada a outros medicamentos, né? E a via endovenosa, e ele tem uma parte de 25% a 30% que é de proteína animal, tá? E combinada com o anticorpo de origem humana. Os Zumabs, tá? Então, principalmente o vedolizumab, que é o Entyvio, ele foi agora incorporado em 2019. E ele proporciona um perfil de efeitos adversos bem menor do que os outros Zumabs que já estavam aprovados. Quer dizer, nós estamos vendo aqui que, cada vez mais, a questão de incorporar tecnologias que a qualidade de vida do paciente seja priorizada e que a gente tenha um perfil de efeitos adversos menores. Né? O uso racional é importantíssimo, o uso racional dos medicamentos, e aí, por isso, a orientação, que eu só reitero a fala, que eu fiquei assim babando, porque realmente os protocolos eles são muito bem estruturados, em cima de revisões sistemáticas, de meta-análise, de ensaios clínicos randomizados, são muito bem embasados em evidência científica, justamente para orientar a conduta prescritiva. Né? Então, quando a gente vai por esse ângulo, dificilmente a gente vai cometer alguma coisa que possa prejudicar a qualidade de vida ou a saúde do usuário. Então, aqui sobre a sulfasalazina e a mesalazina, eu vou aqui só me deter na prescrição máxima mensal, tá? E nos exames. Então, é muito importante a gente monitorar a função renal, função hepática, sumário de urina. Por quê? Todo medicamento ele usa a via de metabolismo hepática, tá? do CYP 450 e Alt-AST, né? Que são interessantíssimos, que a gente tenha sempre, para não sair do valor de referência, para não sobrecarregar o metabolismo hepático e a excreção renal. Né? Então, sempre monitorar a questão do marcador da creatinina, né? do exame do sumário de urina, porque tudo isso vai nos fornecer informações se o rim está ok para metabolizar os nossos fármacos que a gente está utilizando no tratamento da doença.
O máximo, por exemplo, na apresentação de 400 da sulfa ou da mesa, só pode que a quantidade máxima que o sistema aceita. Tá? Acima disso, o sistema sinaliza que está acima da dose máxima preconizada no protocolo. E, consequentemente, na fase da avaliação e da autorização, ele não passa. Aí a gente tem que voltar na farmácia, porque tem muito indeferimento de LME, justamente porque está acima do que o protocolo preconiza, que como eu falei, se é um protocolo construído em cima de evidência, vamos, né, tentar fazer um alinhamento com as diretrizes que estão aí colocadas. Tá? Então, aqui na dosagem de 500, tá? Isso aqui tudo, gente, Ctrl+V, Ctrl+C, está no protocolo. Então, não se preocupem. A questão do monitoramento, a gente recomenda que seja feito os exames de 3 em 3, tá? Principalmente para algumas drogas. Que, por exemplo, a cada 2 semanas aqui, ó, o exame de creatinina, sumário de urina e o monitoramento do hemograma hepático e renal. Isso aí a cada 2 semanas, nos 3 primeiros meses, e depois a cada 3 em 3 meses. Tá? Então, esses exames eles são solicitados justamente para ver o que a droga faz com o organismo. Tá? Para que a gente possa utilizar os medicamentos de uma forma racional, segura e eficaz. Que a gente consiga ter um tratamento de êxito, né? De efetividade. Aqui a azatioprina e a ciclosporina como imunossupressor. Tá? Colocado aqui também, ó, monitorar a plaqueta no hemograma, o funcionamento hepático, o funcionamento renal, ainda pede aqui ácido úrico, potássio, magnésio, né, colesterol total e frações. Aqui a prescrição também com as dosagens, as apresentações e a quantidade que o protocolo preconiza como máxima e mínima. Né? Então, não pode se exceder a esses quantitativos que estão aqui marcados. E as associações que não são permitidas, tá? Misturar sulfasalazina com mesalazina na mesma LME, tá? Ou um ou outro. Mesalazina supositório com mesalazina enema. Azatioprina com ciclosporina, porque não faz sentido vocês usar 2 imunossupressivos. Né? Então, está aqui a questão dos exames que precisa, que sejam monitorados de 3 em 3 meses. E o protocolo também preconiza que esses exames aqui podem ser feitos uma vez por ano, né, que é a colonoscopia, os demais exames, que são um pouco mais, né, difíceis de acesso, também onera também os custos em saúde, e o protocolo só exige que se faça pelo menos uma vez por ano, mas tem que ter. Senão, quando vai fazer a autorização de APAC, não passa. Tá? Então, aqui as situações específicas para paciente pediátrico também tem lá no PCDT, tá? Tudo calculado em relação ao peso, por isso a importância de colocar, principalmente quando o paciente é pediátrico, a questão do peso. O Infliximab, como eu falei, o único de ensaio clínico randomizado, que está colocado aqui como segurança para crianças, e o vedolizumab, que foi recentemente aprovado, incorporado, não é preconizado para menores de 18 anos. Então, a gente ter sempre isso muito claro. Muito obrigada pela atenção de todos. Espero ter conseguido dirimir as dúvidas pertinentes.